gente. Boa tarde, a paz do Senhor. Para a glória de Deus, o nosso primeiro Pod Missões daqui do ano, né? Mas esse podcast é para falar somente sobre missões, o que acontece no campo missionário, como estão os missionários no campo de missões, né? O que a igreja tem feito por missões, né? Qual país nós temos alcançado, qual é a religião que mais cresce no mundo, né? Esse é um podcast que mais vai falar de missões, né? Estamos aqui direto do Rio de Janeiro, né? A terra maravilhosa, não é isso? Terra maravilhosa, e com a presença aqui do nosso ilustre pastor Bolivar de Assunção. Glória a Deus. Não é isso? Quando eu tive a ideia de fazer esse podcast, a primeira pessoa que eu lembrei, né, que foi dada no meu coração para trazer, né, seria o pastor Bolivar, né? Um missionário, homem de Deus, né, casado com a missionária Rafaela, uma serva do Senhor, né? Tem 3 filhas, a Késia, a Sofia, a Rebeca. Ele é coordenador Sename, né? Coordenador da nossa digníssima Secretaria de Missões Sename, secretário executivo de missões da CPADERJ, viajou pela África, né? República Dominicana do Congo, Angola. E detalhe, irmão, viaja o Brasil todo de ponta a ponta. Estou falando nada mais, nada menos do que o nosso amigo do coração, pastor Bolivar de Assunção. Esse homem de Deus. Fala comigo, Bolivar. Meu pastor Cláudio, é uma honra muito grande poder estar aqui na abertura do Pod Missões, nesse primeiro trabalho. E estou muito feliz, obrigado pelo convite tão honroso. E quero saudar toda a audiência do Pod Missões, todos quantos chegarem essa transmissão deste podcast que vai abalar, glória a Deus, e vai romper com as cadeias do inferno aí, em nome de Jesus, falando sobre a obra missionária. Quero aproveitar o ensejo e mandar um abração aí para o nosso pastor Valdemir de Araújo, que é o nosso presidente da nossa convenção, CPADERJ, que está passando um processo de enfermidade, está convalescendo de licença médica, pastor Raimundo, presidente interino, nosso pastor Itamar, meu pastor presidente e coordenador, e para toda a nossa Secretaria de Missões da nossa convenção. E eu não posso deixar de mandar um beijão, um abração para minha esposa missionária Rafaela, minhas filhas e também minha irmã de sangue missionária Luciana. Fica ligadinho aí, tá bom? Fica sentadinho, escutando, compartilhando. O link que foi enviado para vocês, que nós iremos falar de missões através da vida do pastor Bolivar, tá bom, gente? Olha, eis aqui uma grande pergunta, né? Essa pergunta não se quer calar, né? Missões é uma opção ou é um mandamento? Missões é um mandamento, é uma ordenança. Então não é uma escolha. Não. O crente, ele pode... Então quer dizer que o crente, a pessoa, ela aceita Cristo, ela já tem uma ordenança, é isso? Tem uma ordenança. Que é... Ide por todo mundo... E pregar o evangelho. A toda criatura. Então, o camarada aceita Jesus, ele entra na igreja, ele já tem que levantar essa bandeira. Não existe essa opção de não fazer missões. É isso mesmo? É verdade. É uma ordenança de Cristo para a sua igreja, para os seus discípulos. É Mateus capítulo 28, versículo 7, versículo 10 e versículo 19. Os 3 ides. Meu Deus, forte. Forte. Então, gente, negócio de membro de branco é prego. É isso mesmo? É prego, né? É verdade. É isso aí. Pastor Volinho, fala um pouquinho das viagens que tu fez aqui dentro do nosso Brasil. Olha... Algumas cidades, alguns estados. Sim. Nossa primeira viagem missionária foi para o sul do estado de Minas Gerais. Uma cidade muito hospitaleira, chamada Patos de Minas. Patos de Minas já chegando em Goiás, ali em Brasília. Nossa, aquela foi nossa primeira experiência missionária, nosso primeiro campo missionário que nós visitamos, né, de forma urbana, né? Foi ali em Patos de Minas, foi muito boa a experiência que nós tivemos ali. Estivemos ali foram 5 viagens missionárias para o sul de Minas Gerais. E nós carregamos ali algumas experiências que tivemos ali do operar de Deus.
Ali foi uma escola também, iniciando nas missões. As missões, né? Mas teve outros... Teve também, estivemos também em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, estivemos fazendo missões ali em alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, no período do frio, né? Nós fomos para lá no período do pior frio no estado do Rio Grande do Sul. Estivemos ali fazendo missões em Alvorada, Umbu, Venâncio Aires. Nós estivemos em muitas cidades ali, pregando o evangelho, eu e minha esposa nessa ocasião. Também estivemos no sul, no Paraná, Santa Catarina, estivemos no Nordeste, no Ceará. No Ceará já foram 8 viagens missionárias, né, para o sertão nordestino. O meu sonho, pastor Cláudio, eu tinha um sonho muito grande como missionário. Aliás, a maioria dos missionários, o sonho deles é ir à África. Sim. É um sonho, né, de todo missionário ir pisar na África. Eu acredito que na grande maioria tem esse desejo que arde no coração. Mas um dos sonhos, um dos campos que eu queria conhecer e ministrar era no sertão. Eu pedia muito a Deus, abre uma porta aqui no Brasil. Uhum. E eu pedia muito ao Senhor para que abrisse essa oportunidade. Deus abriu. E já são 8 viagens missionárias ao sertão nordestino. É uma África aqui no Brasil. É uma África. E eu pude ver os vídeos que você enviou de lá, cavando sapato, foi nesse? Cavando sapato agora. Cavando sapato. No ano passado. No ano passado, não foi? Foi. E a igreja foi construída? Já está de pé. Foram 8 viagens missionárias com o pastor Geraldo. Um abraço para o senhor, pastor Geraldo Alves, né, que é o presidente desse campo lá. E lá é uma comunidade, né? É uma comunidade. Dados oficiais da Siname, da Secretaria Nacional de Missões, nos apontam a urgência de missionários para o sertão nordestino. São aproximadamente 3.000 comunidades sertanejas, senhoras e senhores, que estão aí nessa live. São aproximadamente 3.000 comunidades sertanejas que não tem um missionário atuante lá e não tem uma igreja evangélica, rapaz, na localidade para assistir a esta comunidade. Nós, ali essa comunidade que nós estamos, por misericórdia de Deus, trabalhando lá, é a comunidade Fazenda Flores. E nessa comunidade nós temos 4 bairros, 4 aldeias, que é Trapiá, Lagoa Grande e Rio Seco, junto com a Fazenda Flores, aproximadamente aí uns 3.500 habitantes, que todos os dias, se não tivesse essa igreja lá, estão morrendo sem Jesus, sem ouvir o evangelho. Não há uma igreja católica lá, não há uma igreja evangélica lá. A única que existe lá nessa localidade é essa igreja, que agora, graças a Deus, foi construído o templo dessa igreja, né, na comunidade Fazenda Flores. Ali, a pioneira dessa comunidade chama-se Irmã Missionária Gerarda. A missionária Gerarda tem 88 anos de idade e o sonho dela, antes de Deus lhe recolher, era entrar nesse templo físico da igreja, porque até então nós cultuávamos debaixo dos troncos de árvore, das árvores. As cruzadas eram feitas ali no ar livre, os cultos eram feitos na varanda da casa da missionária Gerarda. Rapaz. E são 8 viagens missionárias, mas o pastor Geraldo tem 21 anos ali. Então, graças ao nosso bom Deus, em agosto agora nós demos o pontapé inicial e o templo da igreja na comunidade Fazenda Flores foi construído para a glória do nome do Senhor Jesus. E está de pé lá com a ajuda de todos os nossos irmãos. Tá ok. De um extremo ao outro, né? Você estava num lugar totalmente frio, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de estar também fazendo missões também ali na cidade de 4 Barras, né? E, rapaz, eu nunca vi tanto frio na minha vida. As pessoas não imaginam, né, o frio do Paraná. Nossa. Né? E a mesma coisa eles também não imaginam o nosso calor que nós sentimos aqui. Hoje mesmo, eu acho que deve estar fazendo uns 40 graus por aí. Provavelmente. Hoje no Rio de Janeiro,
Deve estar fazendo 40 graus no termômetro, fora a sensação térmica. Né? Então você saiu de um lugar extremamente frio. Sim, 2 graus negativos. Para um lugar totalmente seco. Bate a sensação de 50 graus. Meu Deus do céu. Pastor Bolívar, o que te motivou a se tornar um missionário? Foi um chamado claro ou um processo gradual que aconteceu na sua vida? Foi um processo gradual. Assim, comigo foi um processo gradual que hoje, olhando para trás, parece que era claro. Mas no dia a dia foi gradual, foi gradativo. Foi gradativo, né? Foi passo a passo. Passo a passo. E começou primeiro na música, foi isso mesmo? Começou primeiro na música. Com 7 anos de idade, minha mãe me deu um pianinho para minha irmã. Minha irmã, ela me emprestava esse pianinho de brinquedo. E aí eu ficava ali naquele pianinho. E do pianinho, um tio, irmão do meu pai, quis pagar uma aula de música para mim no antigo curso Clave de Sol, em Nova Iguaçu. Já ouvi falar. Então. E aí eu fui ali estudar teclado ali. Depois tive alguns professores de piano. E aí comecei a tocar teclado. E um amigo meu me convidou para ir a uma igreja evangélica com 9 anos de idade. E ali eu fui assistir um culto e me apaixonei pela equipe de louvor. E aí eles descobriram que eu tocava teclado e ali aceitei Jesus e ali deu o pontapé inicial. E viajou por causa do teclado, né? Quase o Brasil todo no grupo, né? Quase. No grupo de louvor, né? Era um dos sonhos, né? Como músico, meu sonho era participar de uma banda evangélica. Né? Era o meu sonho poder fazer parte de um... E Deus realizou esse sonho, né? Pude estar aí com o Muro de Fogo aí. Muro de Fogo, né? E agora o senhor está viajando agora como um missioneiro. Como missionário. Agora o nosso Brasil, não só o Brasil todo, mas também como a África, né? Glória a Deus. E Deus faz esse tipo de coisa, né? É verdade. Com a gente, né? Deus é ele verdade. prepara os caminhos. Então, pastor Bolívar, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao decidir seguir esse caminho de ser um missionário? Bom, o maior desafio para mim foi a enfrentar a estabilidade, né? Ou seja, negar a minha estabilidade que eu tinha para poder seguir esse chamado. Tu tinha uma profissão, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, eu tinha minha estabilidade, eu era, assim, estava recém-casado quando surgiu a minha primeira oportunidade de eu ir para o campo missionário. Eu tinha 3 meses de casado. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas em prol desse chamado. Uma delas também era a minha paixão pela música. Eu não enterrei o meu talento musical, mas eu tive que escolher. Deus me colocou diante de uma decisão. O que você quer? Eu tenho isso aqui para você. Eu te dou livre-arbítrio para você escolher. E foi duro, foi doloroso. Como o meu pastor Itamar diz, ou você assovia, ou você chupa a cana. Era como Davi, né? Davi começou como músico do rei Saul. Mas ali Deus foi fazendo um processo até chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Isso quer dizer que entre o seu sonho, né, e o sonho que Deus sonhou para você, você escolhi o sonho de Deus. O sonho de Deus na sua vida. O sonho de Deus na minha vida. O sonho era tocar teclado. Eu me preparei. Viver da música. Nossa, eu estudei com um dos maiores pianistas do Brasil, Luiz Fernando Martins de Lima, o saudoso. Ainda está vivo, Lulu Martin, da UFR Jazz Orquestra. E entre outros, Rafael Castilhol, Luiz Aguiar, do Banda e Luz, que congrega aqui no pastor Felipe Araújo, da Palavra Fiel. Queimados, né? E então, era o meu sonho. E Deus me deu a capacidade no teclado de chegar. Só que quando eu cheguei, surgiu o primeiro passo missionário. E aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu preciso decidir.
E a minha decisão foi seguir aquilo. Perder a estabilidade? Sim. Melhor, deixar a estabilidade. Sim. E viver totalmente dependente daquilo que Deus... Foto no CD, foto na capa da Celebrai, entre outras coisas. Então, para viver o que Deus tinha para minha vida, para ir lá para o sul de Minas Gerais, comer quiabo, machicho, com a esposa grávida de 3 meses, mas ganhar almas para Jesus. A recompensa, né? A É recompensa, ela não vem aqui da terra, né? Apesar que Deus prepara algumas coisas Sim. diferentes para a gente, né? Aqui, né? Eu falo para todo mundo que eu hoje, a gente sabe da luta que você está dirigindo uma igreja, você está no campo missionário, mas eu vivo coisas hoje que eu nunca vivi antes quando eu tinha estabilidade. E é verdade, é o que eu vivo hoje. Eu vivo coisas hoje. Isso é isso. Você que está na dúvida, né, entre fazer a vontade de Deus ou a sua vontade, tá aí uma opção, cara. Você fazendo a vontade de Deus, você vai ver o céu do lado de dentro. Você vai ter problema, você vai ter lutas, né, você vai ter dificuldade. Nós conhecemos vários testemunhos, né, de dezenas, centenas de missionários, né, que passam por isso, mas eles conseguem enxergar o céu do lado de dentro, né? E não só a música, pastor Cláudio. Eu tinha a minha profissão. Eu tinha recém-saído do Exército Brasileiro, era cabo do Exército, armeiro do Exército. Seu pai Era sargento da aeronáutica. E eu estava empregado, estava trabalhando, era vigilante de uma das maiores empresas de segurança aqui do estado do Rio de Janeiro, a Proseg. É mesmo? Foi vigilante da Proseg? Vigilante da Proseg, formado pela Forbin, uma das maiores empresas de formação de vigilante. E ali dentro eu fui trabalhar num posto Sesc Senac da Barra da Tijuca, ali na Gardênia Azul. E ali fui achando graça aos olhos dos meus supervisores, saí do dia todo, 12 horas em pé, comecei a ficar sentado na cabine, no ar-condicionado, no meio dos doutores. Deus foi me agraciando ali dentro da empresa. Eu comia com os doutores do Sesc Senac na mesa, eu tinha privilégios, e eu tive que decidir. Abdicar disso. Abdicar disso. Para quem não sabe o que é a Proseg, ela é uma empresa de segurança, trabalha também com carro forte, né? Recolhendo dinheiro, né? E o nosso querido missionário, pastor Bolivar, ele trabalhou nessa Proseg, né? Teve uma vida abençoada, mas ele abriu mão desta vida para estar ganhando uma alma para o reino de Deus, né? É verdade. É isso aí. Agora, pastor Bolivar, existe uma pergunta, e essa aqui ela mexe muito com a gente. Eu até sei qual é a resposta, porque eu penso nela quase todos os dias. Né? Quase todos os dias isso passa pela nossa mente, né? Não por causa do céu, mas por causa da terra. Né? Mas a pergunta é, você já pensou em desistir? E o que te fez pensar em continuar? Várias vezes. Várias foram as vezes que eu pensei em desistir. Mas o que me fez continuar foram as promessas do Senhor. Todas as vezes que eu pensei em retroceder, pensei em parar, o Espírito Santo lembrava-me das promessas que Deus havia me feito. E me mostrava a fidelidade desse Deus. E aquilo, como Jeremias disse, me arde nos ossos. A tua palavra, todas as vezes que eu penso em parar. Então, todas as vezes que eu estava ali na iminência de desistir, o Espírito Santo me dava um abraço e a sua palavra vinha e me levantava novamente. Pensava em desistir, mas a palavra de Deus, ele sempre faz isso, né? Não tem jeito, né? Quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em parar? Né? Eu acho que todo grande homem de Deus pensou um dia em desistir. Olha, uma certa feita, minha mãe, né, 15 dias internada no CTI, e eu queria que ela visse, né, estivesse aqui, para ver tudo isso que Deus tem feito na minha vida. Né? E eu me lembro que ela estava no CTI, e um dia que ela passou muito mal antes de ir para o CTI, ela
ela foi conduzida, né? Era para mim levá-la diretamente para o hospital. E ela falou assim: não, meu filho, naquele dia eu tinha uma agenda, pastor Cláudio, eu quero te ouvir pregar. Eu falei: mãe, mas a senhora está passando mal, eu preciso levar a senhora para o hospital da aeronáutica agora. Ela falou: não, eu vou contigo na agenda, eu quero te ouvir pregar. Ela foi comigo de lá, levei ela para o hospital, e depois de 15 dias ela partiu para o Senhor. E ali eu pensei em desistir, pensei em parar. Pensou em parar, né? Pensei em parar. Quem nunca pensou em parar, né? Esse aqui é o podcast mais missionário, tá bom? Na sua telinha aí, no seu Facebook, Instagram, tá bom, gente? Ó, o assunto aqui tá muito, muito gostoso, né? Conhecendo aqui a vida do nosso digníssimo presidente da Secretaria de Missões, CMEDERJ, né? Com o pastor Cláudio, né? O escritor do livro A Dia em que a Terra... O Dia em que a Terra Parou. Já li. É um livro tremendo, é um livro tremendo. Vale a pena. As pessoas pensam que esse livro aqui é falando sobre quando eles oram, né? E José orou, o sol parou. Não, nada disso. Né? Isso aqui é uma experiência missionária incrível, falando ali quando a mina de cobre e ouro ela vai despencar, ela vai soterrar 33 mineiros, tá bom? Você quiser conhecer essa obra, é só entrar em contato pelo Instagram, chama lá que nós iremos falar para você como isso vai chegar até as suas mãos. E vamos lá? O Pod Missões. Tem uma outra pergunta aqui, pastor Bolívar. Essa aqui ela é bem complicada porque não engloba só a gente, né? Você já falou que já pensou em parar, já pensou em desistir, quem nunca, né, pensou, né? E o que você fez para continuar foi a voz de Deus falando na sua vida, né? Agora tem uma aqui: como a sua família e amigos reagiram à sua decisão? Quer dizer, vou abandonar tudo, pô, esse cara é um doido, né? Tá com problema, deve estar passando por algum problema psicológico, ele vai largar tudo, ele agora vai viver agora somente para Cristo. Como é que foi a reação da sua família, dos seus amigos, né? Como eles reagiram à sua decisão? Tu tomou uma decisão, como a missionária Rafaela, pronto, ela reagiu, né? Como as pessoas que estão em volta de você reagiram a essa sua decisão? Olha, hoje acabou, vou viver para Cristo. Então, eu me lembro, isso me lembra de Abraão, né? Sai de sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eita! Quando Deus chamou Abraão, também, assim, com aquele que ele chama, ele fala antes. Ele te chama, ele fala contigo. Minha esposa, mesmo no período em que nós estávamos no namoro, no noivado, ela ouviu por algumas vezes o Espírito Santo tomar os profetas da casa do Senhor e muitos trazerem uma palavra profética, uma profecia acerca do nosso chamado. Então ela estava convicta do que Deus tinha. Eu também tinha essa convicção, essa certeza, a fé que nós tínhamos do que Deus tinha para nós. Mas a gente sabe que não é de um dia para o outro. Assim, eu sempre tive o apoio da minha esposa. Graças a Deus, Deus me agraciou com isso. Porque uma das maiores dificuldades para um homem de Deus em seu chamado e exercer o seu chamado também é ter uma verdadeira adjuntora. Do lado ali para apoiar. Nossa, né? É essencial. E uma outra coisa... essencial. Uma outra coisa muito forte, pastor Bolívar, que nenhum homem foi chamado para viver fora do seu propósito, né? É verdade. As pessoas, às vezes, ela tem muito dinheiro, né? Uma vida farta, né? Mora em mansões, mas está fora do propósito. Estando fora do propósito em que Cristo chamou ela para estar, ela não vai conseguir feliz. Não vai frutificar, não vai conseguir. E eu louvo a Deus pela vida da missionária Rafaela, que foi uma ferramenta em todos os sentidos. Meu ministério abaixo de Deus e de Cristo Jesus na terra é a minha esposa. Missionária Rafaela. Missionária Rafaela. Então ela entendeu, os amigos pensaram o quê? Bom, ali minha esposa entendeu, minha parentela, minha família ali mais próxima, minha irmã sempre me apoiou, minha mãe, quando viva, sempre me apoiou, meu sogro e minha sogra, que provavelmente veríamos mais dificuldade,
me apoiaram, Né? Desde o princípio. Eu tive graças a Deus eu tive esse apoio familiar, né? Esse apoio da parentela. Agora, nesse período, eu era alguém de poucos amigos, porque eu estava saindo de uma fase em que os meus amigos de toda a minha história anterior haviam se afastado de mim, me abandonado. Eu fiquei isolado na mão de Deus. Então, os amigos de antes, eu sabia que eles riam de mim. Eu sabia que eles não acreditavam. Eu sabia que eles não entendiam. Que eles não entendiam. Né? Como eu era o improvável. Eu era o pior de todos. De uma geração, eu era o único que não seria a opção. Só que Deus olhou do céu para alguém que estava fadado a não ser nada. Oh, glória a Deus. E me concedeu essa graça. Dessa graça para você continuar, né? Continuar. Largar tudo, né? É isso aí, minha gente. É isso aí. Se você quiser fazer alguma pergunta aí para o pastor Bolivar, tá bom? Você pode entrar aí, fazer pergunta, que ele vai te responder. Nós iremos aqui, na medida do possível, te responder, né? Esse Pod Missões, né? O podcast mais missionário, né? Pastor Bolivar, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Qual foi a experiência mais marcante que você já viveu na missão, né? O que te marcou mais no campo missionário, né? Qual foi a cena que te chamou a atenção, que você falou assim, cara, essa aqui eu não esqueço, está em minha memória? São muitas, mas eu passei, eu e minha esposa, nós passamos uma na primeira viagem missionária a Angola, o continente africano. A África é o continente, tem algumas pessoas que devido à falta de conhecimento, atribuem a África a um país. A África verdade. Não é um país. A África São 53? 53 países. 53 países. E um destes países é Angola. E foram muitas coisas, mas a primeira viagem a Angola, algumas coisas que aconteceram na ida já. Na ida, nós entramos no avião para o aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda, que é a capital de Angola, e daqui lá, cruzando o Oceano Atlântico, são aproximadamente 9 horas de viagem. E quando chegou mais ou menos no meio do Oceano Atlântico, sobreveio uma turbulência. Meu Deus. Mas terrível, mas muito terrível dentro daquele espaço aéreo. E era a minha terceira experiência dentro de um avião, mas não tão distante assim, a longa distância. Já estávamos há 5 horas voando e eu me lembro que todo mundo começou a acordar, cada um nas suas religiões começaram a aclamar o Deus deles. Foram quase 40 minutos de turbulência por cima do Oceano Atlântico. E minha filha Késia, com 3 anos, dentro do avião, minha esposa, grávida de 3 meses, e nós começamos a orar. Cai não, Jesus. Meu Deus do céu. Olha, foi as malas, os bagageiros começaram funcionou, a abrir, né? Funcionou. E continuamos em oração. E tivemos algumas visões ali naquela primeira viagem, dentro daquele avião, que foram impactantes, de maneira que a turbulência passou, mas nós pensamos que iríamos morrer ali. Eu já passei por algumas turbulências, isso é muito chato, né? Eu, uma vez em Charlotte, né, o avião ele tinha acabado de decolar, né? E ele ia subindo, caindo para trás, né? Descendo. Aquilo ali também foi também terrível, né? Foi terrível. A segunda experiência que nós tivemos nessa viagem mesmo, nós fomos para 28 dias. Dezembro de 2015, lá. E houve uma cruzada de fé e milagres que nós fomos convidados ali para pregar na igreja do pastor Felipe Narciso, no bairro da Estalagem, em Viana.
E eu me lembro que 33 almas aceitaram Jesus naquele culto. Demônios foram expulsos. Foi algo extraordinário, glorioso que Deus fez ali naquele culto. E no final do culto, o auxiliar de trabalho nos levou para a casa pastoral dentro do bairro da Estalagem. Quando chegamos naquela casa, fomos levados ao nosso aposento e ali fomos descansar. Quando oramos, fechamos os olhos, 5 obreiros alojados em outro quarto, a casa com telha de zinco. Angola, ela é muito árida, não tem muito vento, não tem muita ventania. E de repente começou uma ventania muito forte ali onde nós estávamos, de maneira que as telhas daquela casa começaram a se desdobrar para cima e para baixo. E a gente começou a ouvir como cavalos correndo em cima daquelas telhas. Alguns bichos pareciam que estavam ali em cima, correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, de norte, sul, leste, oeste. E as patas dele, quando batiam nas telhas de zinco, elas afundavam. Parecia que aqueles bichos que estavam em cima daquela telha iam cair dentro da casa. E de repente começamos a sentir aqueles arrepios e começamos a orar, clamar, gritar, os pastores orando. Era um mundo espiritual tentando nos intimidar naquele dia. Nós fomos para o lado de fora da casa, olhamos por cima, não tinha um leão, não tinha nada, não tinha um bicho, não tinha nada. E as telhas envergando sozinha. Não tinha vento, não tinha nada. E aí estendemos as mãos em nome de Jesus Cristo agora, principado, potestade, sai! Em nome de Jesus, e aquilo ali parou. Meu as Deus. Telhas Ô, glória! estabilizaram. Foi marcante aquilo ali. Foi marcante, né? São várias experiências, né, Pastor Bolívar? E tem A umas África que arrepia, né? A presença satânica, ela causa o medo, ela arrepia, né? Afinal de contas, nós somos tricotômicos, né, cara? Nós também somos seres humanos, né? E as pessoas, elas brincam muito com esse lado, mas é um lado que é muito real. Eu falo que o sobrenatural, ele é natural. Ele é natural, né? Só que você tem que estar sobre. Né? Ele tem que estar sobre. Mas só que ele é sobre, você tem que estar sobre. Mas ele é natural. Tem várias experiências no campo, né? E assim, cara, é coisa de você ver mesmo, é o bicho mesmo, né? Mas o Senhor sempre garantindo vitória, né? Garantindo vitória. Maior são os que estão conosco do que os que estão no mundo, né? Em volta de nós, né? Então Deus tem feito isso com a gente. Agora, Pastor Bolívar, nós também temos a igreja lá no Afeganistão. Paquistão, rapaz. Paquistão. Quero saber se você sabia disso. Ó, um tempo desse atrás, eu acho que o pastor, como é que é o nome dele? Samsung Bota, ele colocou um banner, né, lá em cima do púlpito, né, com o nome da igreja e a foto do pastor Bolívar lá no Paquistão. O pastor Valdemir e a do pastor Valdemir, presidente da CEPADERJ, né? E tava lá a sua foto. Qual foi a sua sensação? O que você sentiu? Eu não digo aquele orgulho que as pessoas ficam, ele tá com orgulho. Não. Eu não falo disso, não, né? Vaidoso, irmão. Esquece isso. Só a gente sabe quem está no campo, quem está fazendo a obra. Irmãos, não pode existir isso, porque senão Deus ele não opera através da gente, né? Sim. E nós sabemos que toda honra e toda glória, mas como é bom ver. Sim, né? Quando eu vi, eu fiquei muito feliz, né? A sua foto lá no Paquistão, um país extremamente perseguidor dos cristãos. Eu não sei se está entre os 3 ou os 10 países que mais perseguem cristão. É o 7º país. É o 7º país que mais persegue cristão, e a foto do Bolívar está lá. Por bondade de Deus, pastor Cláudio, nós temos esse projeto missionário, né? Lá no Paquistão. Graças a Deus nós adotamos ali o pastor Samsung Bota com a sua esposa. Isso. Segundo a janela 10/40, é o 7º país que mais os cristãos são perseguidos no mundo. É uma situação... A grande gama de paquistaneses são muçulmanos. Né? E também voltados também ao budismo, ao islamismo. Na realidade, pastor Bolívar, a religião que mais cresce hoje no mundo é
É os muçulmanos, tá? Hoje nós temos essa ideia que a religião que mais cresce no mundo são os muçulmanos, né? Mas a igreja está aí, está de pé. Mas e o sentimento que eu tive foi um sentimento de gratidão a Deus e de paternidade. Sabe quando um filho lembra do seu pai? Uma vez eu peguei uma foto do meu pai, fui num fotógrafo, o seu Crispim na época, peguei uma foto dele quando ele foi nos Estados Unidos andando na neve, né? Aí botei num quadrinho, aí coloquei lá na sala, aquilo ali era meu pai, era o meu herói. Então foi um sentimento assim de gratidão e de como se fossem filhos espirituais, de paternidade, né? E Deus é bom, Deus quando ele promete, ele cumpre, e nós não chegamos lá sozinhos. Nós temos aí uma grande diretoria de missões que, por mais que a foto não saiu lá naquele cartaz, gostaria que de todos os nossos diretores estivessem lá. Mas eu acho que a sua foto representou, né? Glória a Deus. Aqui não é igreja. Sim. Aqui não é porque é fulano, é ciclano, porque hoje nós passamos muito por isso, né? Hoje, quando nós precisamos de ajuda para ajudar, nós mandamos um motor de luz para lá, para o Paquistão, não foi? Para o Paquistão, nós abençoamos com um gerador de energia. Eu chamo de motor de luz, mas... Deixa só, me permita, meu pastor, dar um dado aqui sobre o Paquistão. As igrejas, o cristianismo é permitido no Paquistão, só que com ressalvas. As igrejas evangélicas não podem estar no grande centro. Sim. Tem que estar nas periferias, nos extremos, né, das comunidades das aldeias. O pastor no Paquistão ele não pode ter uma igreja no centro da cidade, no grande centro. É permitido ele ter uma igreja, mas que seja nos confins, nos bairros mais pobres, mais miseráveis. É ali que as igrejas evangélicas no Paquistão... Não pode sair dali, né? Tem que ficar ali. E aqui tá chegando algumas perguntas aqui, né? O Edson Pereira, né? Ele tá falando assim, tem que ter muita renúncia, né? E é verdade, só com renúncia mesmo. Tem sim. Somente a renúncia mesmo para fazer a gente fazer missões. É verdade. Né? No seu caso, tu renunciou uma estabilidade, né? Oportunidade, sonhos, etc., para viver, né, o evangelho, né? E aqui o Rafael Martins está pergunta ao pastor qual foi a experiência espiritual mais impactante que ele teve em missões. Você já falou né, sobre que quando você chegou lá na África, parecia que os animais estavam em cima das telhas, não é isso? Sim. E teve uma outra mais terrível. Meu Deus, ai Jesus. Escuta aí, gente, ó. Teve outra mais terrível. Né, o missionário aqui, Bolivar, né, o pastor Bolivar, missionário, né, um grande ganhador de alma, um exímio missionário da Casa do Senhor. Né, ele está falando que, fora aquelas que ele falou sobre os cavalos andando por cima, ou animais, estou falando cavalo, mas pode ser outro tipo de animais que ele sentia, né, de estar em cima do telhado. Ele falou que tem mais. Conta então, pastor Bolívar. Pastor Cláudio, eu na segunda viagem para Angola, né, eu fui para o mesmo bairro. Depois nós vamos entrar nessa pergunta, provavelmente eu vou entrar nesse contexto aqui, mas... Deus me permitiu, em Angola, ir para um dos bairros de mais alta periculosidade. E eu não sabia, nem eu nem minha esposa. Quando nós fomos para Angola em 2015, na primeira viagem, sempre vão ter aqueles pessimistas. Sempre haverão os pessimistas, aqueles que não vão acreditar no seu chamado, não vão acreditar no teu sonho. Então, não ouça essas pessoas. Não ouça pessimistas. Acredite no que Deus falou contigo. E aí, eu me lembro que alguém dizia, não, vai levar a esposa grávida para a África. Isso aí. Vai levar a criança de 3 anos. Eu falei, Deus falou comigo no estado do Rio Grande do Sul, que ele ia me levar na África com a minha esposa, e nós vamos voltar em nome de Jesus. E aí, na segunda viagem missionária, nós voltamos para o mesmo bairro, a convite do pastor Sérgio José Pegado, uma igreja com aproximadamente 800 ovelhas ali no bairro das Talagens, num lugar chamado Mamagorda. E eu me lembro que havia uma semana que eu tinha chegado lá, um profeta, uma profetisa,
havia me entregado uma profecia dizendo que eu ia ficar lá pelo tempo determinado de Deus, não no meu tempo. Então, antigamente, os vistos eram liberados de 30 dias só. Então, a gente ia para Angola com 30 e lá poderia ser renovados. E aí, na primeira semana que eu estava lá, era uma segunda-feira, né? E no domingo posterior, os cultos em Angola no domingo são de manhã. Sim. Das 8 até meio-dia, 1 hora. E fogo, poder mesmo. E é muito forte. E eu me lembro que na segunda-feira anterior a esse culto, que era o culto principal que eu ia pregar, já na abertura do trabalho, eu meia-noite terminei de orar, fui dormir no meu quarto destinado para o descanso. E ali dormi. Nisso que eu dormi, eu tive uma visão, um sonho. Havia um grupo de irmãs angolanas, mamães, né, que são chamadas, na porta principal da igreja, e na parede à minha esquerda tinha uma porta chamada emergência. E uma dessas mamães, uma dessas irmãs, toda descabelada, vinha com uma garrafa de champanhe quebrada na mão e dizendo: vou te matar. Quem te trouxe aqui? Eu percebi que era uma manifestação espiritual, era o próprio demônio. E ela vinha com aquela garrafa de champanhe para me machucar, me matar. Eu olhava para a porta de emergência, uma voz me chamava: venha para cá. E aí, quando eu fui correr para a porta de emergência, um laço travou meus 2 pés, de maneira que eu não conseguia correr. Mas eu fui pulando, que nem coelho. E aquela irmã no sonho com a garrafa de champanhe chegando, aquele demônio para me matar. E quando eu cheguei na porta que ele ia me ferir com aquela garrafa de champanhe quebrada, eu pulei e acordei. Nisso que eu acordei, na minha frente havia um vulto parado. Na minha frente. E ao mesmo tempo no meu ouvido direito, algo rodando lá dentro do tímpano, rodando, um barulho infernal e uma dor terrível. De maneira que, foi muito rápido, ao mesmo tempo eu entendi que era um ataque maligno, entendi que aquilo foi uma visão espiritual que eu tive, não um sonho qualquer. E ao mesmo tempo eu queria dar atenção à sombra que estava na minha frente, parada, mas aquilo que estava dentro do meu ouvido não me permitia. E aí comecei a orar e repreender aquilo que estava no meu ouvido, que não me deixava. Aí eu abri a porta, fui para a sala. Quando fui para a sala, correndo com aquilo no meu ouvido, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Não saía. Aí eu peguei um vidro de azeite que estava lá. Eita! Joguei dentro do ouvido. Orei. Saiu. Quando eu tirei a mão, isso aqui tudo cheio de sangue. Que isso? No ouvido vazando sangue, o sangue escorrendo. Aquilo parou, mas o sangue escorrendo. Nisso eu fui pro lado de fora. Eu vi uma seta saindo assim. Quando eu fui, olhei um gato parado na minha frente. Os olhos dele vermelho que nem uma brasa. A 2,5 metros de mim. Fora do seu país? Fora do meu país, o gato ali. Mano. Sabendo que lá o negócio lá e me aparece um gato com olho vermelho. Meu amigo, Deus. O gato partiu pra cima de mim. É mesmo? Eu botei a perna pra esmagar ele. Quando eu olhei, ele foi na parede. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Olha isso aqui, hein? Olha que experiência, hein? Diante dos meus olhos. Foi na parede. E atravessou. Meu pastor, eu voltei pra dentro do quarto, tranquei as portas, tudo. Botei o sofá na frente da porta. Jesus! Botei tudo. Esse gato não entra mais aqui não, né? Meu amigo, eu não dormi. Eu acredito. Eu orei. A influência ela é muito forte. Meia-noite até as 5:30 da manhã. Dormi orando. A partir daquele dia, eu não passei mais um dia sem jejum e oração. Meu Deus. Da meia-noite às 18 horas. E eu fico vendo aí, pastor Bolívar, uns camaradas indo pra África pra pregar, pra ganhar dinheiro, né? Eu perdi 20 quilos. Que isso? Porque eu fui pra 30, mas houve alguns... Sim. Fiquei 90.
Nesses 80 dias, porque 10 uma semana já havia passado, todos os dias, jejum e oração. Eu aproveitava o ensejo que nós aqui no Brasil nós temos às vezes 5 refeições diárias. Sim. Mas 70%, né, dos nossos irmãos em Angola, eles às vezes têm 2 refeições ou uma. E às vezes eles vão almoçar às 17 horas para compensar essa dor. Entendi. Da ausência de refeições diárias. Angola é um país que, bem dizer, acabou de sair de uma guerra, né? 30 anos, né? 30 anos de guerra, né? Guerra civil. Tem 10 anos, se eu não me engano, que estão reconstruindo, né? Sim. Aquele país, né? Que precisa muito das nossas orações. E deixa eu só fazer aqui uma ressalva aqui, pastor Buri, para a gente passar para a próxima pergunta. Existem muitos pregadores aí que estão indo para Angola, né? Para tentar tirar alguma coisa de lá, né? Eu vou falar uma coisa para você. A maioria dos homens de Deus, né? Eu falo pessoas que trabalham com sinceridade na obra de Deus. Sempre quando vai para lá tem experiências sobrenaturais incríveis, né? Teve até um agora aí que parece que puxaram a calça dele. É real. Né? Puxaram a calça dele. Eu já ouvi o próprio pastor Pascoal Félix, né? Que hoje está lá na Angola, fazendo um trabalho lá, missionário na igreja que ele tem lá. Né? Eu até pensei que ele ia entrar ao vivo aqui com a gente. Mas com certeza a internet lá... só tem internet dentro de casa. É brabo. Na rua é muito brabo, né? É complicado. Ele estava falando sobre os bruxos, que eles sobem em balai, né? Aquelas peneiras, né? E eles voam. Levita mesmo. Eles voam, né? É como se fosse um meio de transporte. Então eu queria deixar aqui um recado aqui para as pessoas que não entendem, né? Esse mundo espiritual, ele é real. É real. Ele existe. E tome cuidado, não brinque. Não brinque. Eu conto aqui, eu dou 4 exemplos aqui, eu não vou citar nomes, de amigos que na mesma época foram para Angola, para África, e 2 perderam seu casamento aqui no Brasil. Eu acredito. E 1 morreu com 38 facadas. Jesus. Olha isso aí, gente. Olha o que coisa não incrível. esquece. Não esquece. Ele pode não te pegar lá, mas ele te pega aqui. E enquanto você tá lá, ele tá te pegando aqui. Aí o cara não jejua, não ora. E aí eu vou até passar para a próxima pergunta que vai falar sobre isso. Não jejua, não ora, não faz uma atividade, né? Acha que vai lá, é só fazer agenda, só porque tudo prega bem, né? É. Tem uma boa oratória, sabe um pouquinho de hermenêutica, fez um cursinho, né? Um cursinho básico e acha que está pronto para enfrentar isso. Nós sabemos que não é assim. Não é assim. Mas vamos lá. Gente, nós estamos aqui no Pod Missões, né, que é o podcast mais missionário, né, que existe na internet, né? Essa é a nossa primeira. Nossa primeira edição, outros virão, tá bom? Eu vou passar aqui para mais uma pergunta para o nosso pastor Bolívar. Qual foi o momento mais desafiador que você já enfrentou e que você superou, mas esse aqui a gente vai pular, tá bom? Como é o dia a dia de um missionário, né? Existe uma rotina diária para o missionário? Um dia a dia para ele? Nós tentamos manter uma rotina, mas as surpresas sempre vêm, né? Sim, sim. Então, eu creio que o hábito de orar, ele é essencial. Mas o crente que não ora, pastor Bolívar, o hábito, né? Então... uma das maiores profissão de fé. É verdade. Né, que um cristão ele tem quando ele dobra o joelho e quando ele fala com alguém que ele não tá vendo, mas ele sabe que tá ali. É verdade. Né? Ele sabe que tá ali, né? Então vamos lá, oração, busca, consagração, santificação, leitura da palavra. Nossa, jejum. E é isso. E as surpresas, né, elas aparecem. Né? A gente não sabe o que virá no dia de amanhã. Então basta cada dia o seu mal. Tem que estar preparado para o próximo dia. É verdade. Né? Temos que estar preparados. E preparando não só também fazendo cursos, né? É verdade. Porque as pessoas acham que é só colocar a Bíblia debaixo do braço. Não. Né? Falar 3 versículos já é um pregador da palavra de Deus ou um missionário. E não é assim. Não é assim. Né? Na realidade, Deus não mudou. Né? Mas a forma de como entregar esse evangelho,
né, ela mudou, né? Você vê que antigamente, né, eu já fiz muito isso, né? A gente ali na rua Coronel Manuel Barbosa, número 215, em Miguel Couto, aqui em Nova Iguaçu, nós pregávamos com um megafone na mão, entregando folheto, né? Às vezes debaixo de chuva nós cantando Deus prometeu com certeza, né? Então assim, hoje a fórmula ela mudou um pouco por causa da internet, né? Hoje a missão hoje é mais dentro dos lares, né? Você está entrando dentro dos lares para fazer essa missão, né? Ninguém hoje com um sol desse, com uma sensação, não sei, 43, 45, vai parar para ouvir, não tem como, não tem como, né? Então a forma ela mudou, então nós temos que estar preparados, né? Então o missionário hoje tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Passaporte em mão em dia. As surpresas são a hora, a gente nós não calculamos a hora que Deus vai nos enviar, que o Senhor vai nos enviar. E o órgão emissor de um missionário na terra é a igreja. É a igreja. A agência, né? É a agência, é a igreja. A agência é a igreja. Então, a gente tem que estar preparado. Se atualizando. O camarada quer. Deus me chamou para viajar o mundo. Tem passaporte? Não tem. Como é que vai viajar? Não tem. Como? Deus faz a promessa para alguém e você tem que fazer a sua parte. Eu vou te levar lá na Europa. Glória a Deus. E o passaporte? Amém. Para a Europa todo mundo quer ir, né? Para a Europa, o povo hoje quer ir para a Europa, quer desfrutar da Europa, né? Mas existem outros lugares aí que estão... Sim. Né? O próprio Afeganistão, Paquistão... Oriente Médio. Né? Oriente Médio, né? Coisa feia. Eu estive agora no Egito há pouco tempo e a doutrina muçulmana é muito forte. Nossa. Assim, tá muito... penetrado naquele povo e assim é muito, a estratégia tem que ser muito forte para o missionário entrar no Egito, né? Que é África também, né? Sim. Egito é África também, aquele lado ali, e Deus tem que dar essas estratégias para a gente estar entrando no... Então assim, tem que haver uma mudança, né? Não perder a essência, mas tem que haver uma mudança para a nova pregação do Evangelho, né? Eu estava até com uma ideia, de criar para adolescente, né? Isso aqui, podcast, com os adolescentes, falando de Bíblia, falando de Deus, falando, né? Legal. E para tudo isso, as igrejas têm que se atentar. Hoje as crianças hoje querem ficar com um celular na mão assistindo o jogo. Então, a estratégia, ele já tem um celular na mão. Sim. Né? Então, agora é só a gente entrar dentro do celular, ou dentro do celular, pode dizer, tá bom, irmãos? Vai entrar ali naquela conexão com ele, falar a linguagem dele para apresentar o Evangelho de Cristo para ele, porque senão nós iremos perder essa próxima geração. É verdade. É isso mesmo? É verdade. O que tu acha aí das novas estratégias? Elas chegaram para ficar, né? Não tem como fechar os olhos para as tecnologias do dia de hoje, né? E por isso os missionários precisam se atualizar a elas, né? Nós como missionários precisamos estar dentro dessa atualização, né? Para aproveitarmos, né, as ferramentas que chegaram para nós, que os missionários do passado não tinham, né, para o aprimoramento da obra e para que a obra missionária siga adiante, né? Adiante, né? Pastor Bolívar, eu queria aqui, já estamos caminhando agora para o fim, né? Tem uma pergunta aqui muito pertinente aqui às questões práticas e polêmica, né? Mas como lidar com o sustento financeiro na missão? Né? Porque hoje a maior dificuldade hoje, né, dos missionários, que não era para ser, né? Porque eu acho que todo o dinheiro envolvido na igreja deveria ser primeiro para missões, porque afinal de contas é a nossa ordenança, não é querer fazer missões, é uma ordem fazer missões, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nós estamos vendo muitos missionários, quando chegam na igreja, né, contando história muito triste, né, do que eles passaram, e passaram mesmo. Né? Eu conheço várias histórias de amigos que foram para o campo missionário, e quando ele voltou, né, para contar os relatórios
dá ali os relatos de que tinha acontecido no campo missionário, e ele vai falar que foi abandonado pela igreja, né? As pessoas não enviaram recursos para eles. Então como lidar com isso, com esse sustento financeiro na missão? Como lidar, né? E uma coisa que não era para ser. Sim. Né? Não era para ser. Tudo aquilo que era para ser entrado dentro de uma igreja é para ser colocado em missões. Sim. Mas isso não está acontecendo. Sim. Então, como lidar com isso? Né? Como a igreja vai avançar se ela não tem a cifra? Né? Me conte para você, como lidar financeiramente com isso? Essa talvez seja uma das partes mais delicadas, né? Mais delicadas da agência que envia. Porque mexeu com a parte financeira é a parte que mais dói. Né? Eu acredito que um bom secretário de missões, na igreja local, que entenda, né, verdadeiramente o que é a obra missionária, ele vai ter compaixão, ele vai ter empatia pelo seu projeto missionário e pelo missionário que está em campo. Pastor Bolívar, eu acredito que entregar um cargo de secretário de missões a alguém que não tem esse chamado, que não ame missões, né? Que não ame missões, é você enforcar ou deixar o seu missionário passar por privações. Porque tem alguém aqui que vai gerenciar isso, que vai chamar a igreja para essa responsabilidade. Mas nós temos um problema muito grande, porque às vezes nós temos uma pessoa que ela tem essa capacidade, que ela ama missões, mas o que acontece? Tudo aquilo que entra na igreja, né, o certo era separar uma parte para missões. E essa parte não tem sido separada. Então, agora, como é que aquele missionário se encaixa, e você sabe do que eu estou falando, sim, sim. Né, se encaixa, como ele vai fazer? Aí vamos sustentar no campo como? Né, como ele vai fazer para isso aí? Se não estão separando, né, a parte para aqueles que estão no campo. Aí ele vai, como acontece, né? Com vários exemplos aqui nossos, de nós mesmos, né? Que a gente já não pode mais ficar preso. O missionário que está em campo, ele tem que ter as suas próprias estratégias para poder multiplicar o que ele tem. Né? Eu conheço um missionário que está em Moçambique agora pela Sename, que ele tem um criadouro de tilápia. Ele teve que montar um criadouro de tilápia para poder sobreviver, para poder manter a missão. Para não depender tão somente dos seus padrinhos e cooperadores missionários, que a qualquer momento pode dizer, acabou. E é uma dor terrível você, no campo missionário, alguém dizer assim para você, esse mês eu não tenho. Chegamos até aqui. Eu já sofri isso no campo. Alguém me prometer algo e eu tá lá dependendo e de repente ser cortado na veia. Então é doloroso. Então os missionários hoje, eles precisam criar essas estratégias para poder se manter. Para poder se manter. Então, pastor Bolívar, assim, é muito triste, né? Triste, a gente lamentável. fala isso com dor no coração, porque nós vamos ver que tudo que nós temos feito, né, até o presente momento, né, pelo menos da minha parte, a maioria não vem de dentro da igreja. Né, não vem da onde que era para vir. Sim. Né, ela vem de fora. De pessoas que não são nem crente, né, né, que de repente chega. Uma vez eu fui para o Ceasa para levar lá legume para o centro de recuperação. Isso aí foi das primeiras vezes, né, ou da primeira vez que eu fiz isso. Uma pessoa estava na praia tomando banho de mar. Ela ligou para mim e perguntou para onde eu estava indo. Eu falei assim, eu estou indo para o Ceasa. Vou lá comprar. E ela perguntou assim, mas você precisa de quê? Eu falei, eu preciso de tudo, porque eu só estou indo para o Ceasa. Eu entrei no meu carro,
né, na Doblô, e eu fui para o SEASA. E ali eu comecei a contactar com pessoas, né, para nos ajudar. E essa pessoa estava na praia e ela fez um Pix na época para a gente, né, que deu para a gente suprir toda a nossa necessidade. Eu não estou falando que isso Deus toca em quem Ele quiser. Sim. Mas Deus está tocando no ímpio e não está tocando no crente. Vocês entendem isso? Hoje Deus está vendo mais sensibilidade para falar no coração de uma pessoa que não faz parte, né, de uma congregação, de uma agência missionária, que é a igreja, porque toda a igreja é agência missionária. Né? Deus está tocando e não está conseguindo tocar dentro da igreja. Verdade. Então, fica aí uma palavra para você. Né? A Bíblia fala que nós temos que ter o coração voluntário para ajudar essa obra. É verdade. Né? E outra coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. E aí você vai ver o ímpio prosperando. E você não prospera. Será por quê? Porque ele tem um coração aberto. É verdade. Né? E existem missionários muito sérios no campo de missões. Né? Existem pessoas sérias. Obras sérias. Né? Obras sérias. Né? Nós temos ali da André Cerqueira, como é que é o nome? Missionária André Cerqueira, Cerqueira, uma das referências em Angola. É a mãe das missões internacionais. A mãe das missões em Angola, missionária André Cerqueira. Sim. Da né? DIG. Da DIG. Não, mas a instituição dela... ASBEP. ASBEP, né? Nós temos ela. Nós temos dezenas. Nós temos a própria Semeia Derd. Estamos aí fazendo um trabalho sério. Uma luta. Nós temos um trabalho no Centro de Recuperação. Não, vou começar por aqui. Sim. No Centro de Recuperação, né? Enviando legumes, fazendo um trabalho lá, ajudando a transformar vidas. 2 centros de recuperação que nós apoiamos. 2 centros de recuperação. E um no Ceará agora, no estado do Ceará, com o pastor Geraldo também lá que está apoiando. Aí. 2, né? 3, no caso, né? E assim, fora a África, né? Chega uma contribuição lá, via a André Cerqueira, ela ajudando 1.200 crianças na África. Ajudamos a construir uma escola com 6 salas. Né? Então, assim, existem ainda pessoas. Na semana passada terminou o curso de bacharel. Primeiro curso de bacharel em teologia em Angola, lá no Pastor Matondo, apoiado aí pela CADECAP, né, pastor Otoniel Pinheiro, junto em parceria com a Semeia Derd. Então nós já formamos 5 turmas lá. Teve o básico e depois formou uma de bacharel. 3 de básico, uma de médio e uma de bacharel. E agora a primeira de psicanálise clínica. Isso tudo sem ser cobrado dos nossos irmãos em Angola, africanos, né? Nossos irmãos africanos. Então, só que nós precisamos de ajuda, precisamos de recursos. Moçambique, temos igrejas lá. Precisamos ajudar uma igreja lá com 70 cadeiras. Os irmãos sentavam no chão para assistir, para adorar a Deus, nos tocos de árvore. A Secretaria de Missões, com autorização do nosso presidente, enviou 60 cadeiras para ajudar aquela obra. Paquistão, gerador de energia. Fora os pedidos de socorro mensais, irmãos. Mensais, que às vezes chega para o secretário de missões e a gente se vê num desespero. Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer? De onde eu vou tirar? No ano passado, o missionário chegou lá na nossa igreja, foi passado para a Secretaria de Missões, que ele teve que vender o motor do barco dele para comprar comida, irmãos. E aí? Só que aquilo ali é o meio de locomoção deles, é o transporte, é aquele ali, né? Graças a Deus, né? Foi tirada uma oferta e ele foi com um motor de barco novo, para a honra e para a glória de Deus, para trabalhar com os ribeirinhos no Amazonas. Olha só, coisa maravilhosa. E tem alguns mitos, né? Existem mitos que precisam ser quebrados. Né? Alguns mitos precisam ser quebrados dentro da missão. Né? E um desses mitos que eu acho que precisa ser quebrado é o jargão utilizado para descredibilizar a missão transcultural. Existe um jargão que tem sentido,
A obra começa em Jerusalém, mas Jerusalém não desacredita com o fim da terra. Então, tanto quanto Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Todos eles são importantes. Todos são importantes. Eu já sei até o que tu vai falar. Que eles falam assim, vocês estão fazendo lá e não estão fazendo aqui Não, tá assim. Isso aí é desculpa para não investir. É porque o que chamou a atenção deles foi o que foi feito longe. Mas existe também as coisas que estão sendo feitas aqui, só que eles não prestam atenção. É verdade. Ó, por exemplo, aqui na rua que eu moro, no meu quarteirão, tem 25 igrejas. Lá no sertão do Ceará tem uma aonde nós estamos fazendo missões. A diferença é muito grande. Aqui estão batendo cabeça. E lá está pedindo, passa para cá e nos ajuda. Vem um para cá, atravessa a Macedônia e vem para cá. E quem é o responsável por enviar? O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, né? Como invocarão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora, quem envia? É a igreja local. E existe uma palavra, pastor Bolívar, muito forte. E nós aqui vamos encaminhar aqui para o encerramento mesmo. Amém. Tá bom? Existe uma palavra muito forte que as pessoas falam assim, coração está no... missões está no coração de Deus. Missões não tem que estar no coração de Deus. Missões tem que estar no coração dos cristãos. É verdade. E eles não estão fazendo isso. E agora? É verdade. Né? Deus é o Deus das missões. Ele nos chamou para essa missão. E cadê? E cadê o povo agora fazendo missão? É verdade. Entendeu? Cadê o povo agora fazendo missão? Então, assim, fica esse conselho, tá bom? Para vocês que queira fazer missões, que entenda missões. E essa aqui é a última pergunta. Que conselho você daria para quem sente um chamado missionário, mas tem medo? Meu Deus do céu. E agora? Fala comigo. O que você faria vai ser nossa última pergunta para o pastor Bolívar, nesse missionário, né, que já esteve em alguns países, principalmente país africano, várias cidades aqui do nosso Brasil, né, esse homem de Deus, né, glória a Deus. Responsável lá por uma secretaria de missões que, graças a Deus, está evoluindo. Amém. Né, responsável também por um trabalho lá no Afeganistão. Glória a Deus. E vai por aí afora. Agora, qual é o conselho que não quer parar? Bom, vencer o medo, né? O medo é um sentimento que todos sentiram. Moisés teve medo, Josué teve medo, Paulo teve medo, o próprio Cristo. Só que quando nós temos a convicção de que Deus está do nosso lado, esse sentimento de medo é repelido. Josué ele estava aproximadamente há mais de 40 dias sem ter notícia de Moisés. Subiu para o Monte Nebo, todos conhecem a história. E o arraial inteiro dos israelitas: cadê Moisés? Cadê Moisés? Josué, cadê Moisés? Cadê Moisés? E Deus chama Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Josué está com medo. Aproximadamente 2 milhões de hebreus ali, aguardando o seu líder, que foi ferramenta de Deus para os tirar da servidão de Faraó, que viveu com eles 40 anos no deserto e agora sumiu. E Josué é um jovem, não sabe onde está Moisés, e Deus revela para ele: Moisés está morto. Agora é contigo. Agora é contigo. Levanta-te. Esforça-te. Foi preciso Moisés morrer para ele
para ele tomar uma decisão muito forte e saber que agora era com ele. Né? Era com ele. E às vezes Deus tira algumas coisas da nossa vida. Alguns ciclos precisam terminar. Para iniciar novos ciclos. Para novos ciclos começarem. Olha aí, gente, ó. Esse é o Pod Missões, tá bom? É o nosso primeiro programa. Em breve teremos outros programas sobre missões, tá bom? É o podcast mais missionário. Eita, glória. Né? Como diz nosso amigo Rafael, né, Rafael? É o podcast mais missionário do YouTube, do Facebook, do Instagram. Tá? Em breve estaremos de volta. Muito obrigado pela sua participação. Pastor Bolívar, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um aqui privilégio. para nós. Aqui foi uma honra ter você aqui. Né? Que Deus continue te dando essa força. Amém. E que Deus levante missionários. Amém. Né? Porque existem 3 tipos, né, Pastor Bolívar? 3 tipos de você ajudar missões, Sim. né? Primeiro é orando. Orando. Não deixe de orar. Tá bom? Não deixe de orar para que o Pai das missões, o Deus que nos chamou para essa grande obra, né, continue levantando pessoas. Segundo, contribuindo. Contribuindo como? Eu não tenho condições de ir, então eu vou ajudar quem tem, eu vou contribuir, eu vou acreditar no projeto, Semeia. eu vou ajudar, eu vou semear. E, irmãos, posso falar uma coisa pra você? Não é semear para Deus te dar em dobro, não. Não. É semear porque teu coração está na obra. Glória É semear porque você quer vidas salvas, você quer vidas transformadas. E terceiro, é hino. Então, se você está orando pouco por missões, está contribuindo, não está contribuindo, irmãos, Seja um missionário que ora. seja um missionário que vai. Né? Que vai. Não precisa ir para o Afeganistão, não, irmãos. Não precisa ir para a África, não. Aonde tiver um coração sem Jesus, ali é um campo missionário. Do lado da tua casa tem, dentro da tua casa tem um campo missionário. Pastor Bolívar, nossas falas finais, né? Pode deixar aí seus agradecimentos. Quero agradecer aqui mais uma vez ao nosso pastor Cláudio. Obrigado pelo convite. Amém. É um privilégio poder estar aqui nesse podcast missionário que vai decolar em nome do Senhor Jesus. E quero estender um convite a toda a audiência para o dia 8 de março. Opa! Dia 8 de março, a partir das 18h30, será o nosso 3º Congresso Internacional de Missões Semiadérgio, na Assembleia de Deus da Cerâmica Pastor Raimundo Bezerra, Rua Geni Saraiva, número 1678, bairro ali da Cerâmica, aqui em Nova Iguaçu. Tá imperdível. Estarão ali adorando ao Senhor a levita Margarete, Isabelle Banda, a Joyce da região metropolitana e o cantor Vitorino Silva estará cantando nesse dia, e o pregador direto do estado do Ceará, pastor Francisco Antônio. Nós aguardamos a todas as senhoras e os senhores lá. Entre em contato aí, chama aí no PV aí, tá bom, irmãos? Manda um direct. Pode chamar pelo telefone, nós estaremos passando direitinho aí como você faz para chegar lá. Tá bom? O nome do nosso Senhor vai ser glorificado, né? Atravessando fronteiras e mudando vidas. Né? Esse é o coração do missionário, aquele que atravessa as fronteiras, né? E para mudar um coração, para mudar uma vida, para mudar uma história. Porque é isso que o missionário faz, ele muda história, né? Pega uma pessoa caída, uma pessoa desacreditada no tráfico, nas drogas, na bebida, no álcool e por aí afora, e ele transforma em um grande homem, né? Uma pessoa que já perdeu seu nome por causa da bebida, porque não se chama mais pelo nome, chama ele por cachaceiro, chama ele por Zé Droguinha, Zé Maconha e por aí afora, e Deus dá uma nova oportunidade. É isso que o missionário faz. Vale a pena. Vale a pena. Eu já encontrei vários assim, pastor, pessoas que foram marcadas. Às vezes eu nem me lembro mais. Eu volto em algumas igrejas, alguns campos missionários. Pastor, o senhor lembra de mim? Não. Eu voltei para Jesus naquela mensagem que o senhor pregou. Aí eu falei, meu Deus do aleluia. Céu. E já é um obreiro, um diácono. E é recompensador, né? Nossa, meu Deus. Amém? Meus queridos, ó, isso aqui é o Pod Missões, o podcast mais missionário da internet. Não é isso, Rafael? Ô, glória. Podcast mais missionário. Até breve. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Não pare de falar do amor de Cristo. Não pare de falar de missões. Não pare de falar de Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Bolívar, obrigadão, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe você em nome de Jesus.